Laura, eu perdi acho que a primeira gravação. Vamos lá então. Então, nós temos aqui uma tabela com os números de oxidação que são tabelados. O que a gente pode enxergar aqui, ó, é que quando eu tenho elementos do grupo 1, o número de oxidação vai ser mais 1. Elementos do grupo 2, mais 2. Tabelado, prata, zinco e alumínio, mais 1, mais 2 e mais 3. O enxofre, ele vai ser menos 2, porque ele está lá no grupo 16, mas só quando ele for o elemento mais eletronegativo. Depois eu vou mostrar um exemplo. Qualquer halogênio, então qualquer um do grupo 17, menos 1, o oxigênio. Na maior parte das substâncias, o oxigênio ele é menos 2. Quais são as exceções aqui? A água oxigenada, então H2O2. Então, nesse caso aqui, na água oxigenada, o oxigênio ele vale menos 1. É uma exceção da regra que eu tenho que decorar, tá? Quando ele está em superóxidos, né? Então, ele vai valer menos meio. Então, nesses superóxidos, ele vai aparecer mais que 4 vezes, né? E ele vai ter sempre um metal aqui na frente. Então, o metal do grupo 2, por exemplo. Quando ele aparecer em fluoretos, então ele pode ser mais 2 ou mais 1, só que são as exceções que eu tenho que decorar. Então, quando ele aparece, o oxigênio aparece no começo da fórmula, você já vai ter certeza que ele não vai valer menos 2, tá? Nem menos 1, que é o caso da água oxigenada. Então, ó, quando for oxigênio e 2 flúors, o oxigênio vale mais 2. Todo mundo que está no começo da fórmula vale mais, tá? Então, ó, se for O2F2, então o oxigênio vai valer mais 1. Então, o oxigênio vale sempre menos, por estar no final da fórmula. Então, na maioria dos compostos, ele é menos 2. Na água oxigenada, ele é menos 1. Nos superóxidos, ele vai ser menos meio. E quando ele aparecer no começo da fórmula, se eu tiver só um oxigênio, ele vale mais 2. Se eu tiver 2 oxigênios, ele vai valer mais 1. O hidrogênio, ou ele pode ser mais 1 ou menos 1. Quando que ele vai ser mais 1? Sempre que ele aparecer no começo da fórmula. Quando ele vai ser menos 1? Sempre que ele aparecer no final, tá? Então, eu vou ter aqui um metal e ele no final, e aí então ele vai ser menos 1. De onde vem essa carga, né? Mais e menos. Então, vamos supor aqui que eu tenha o sódio, o Na. O número de oxidação dele é 11. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, regra do octeto, né? Que é ter o quê? 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada. Por quê? Porque elementos do grupo 1, 2, 3, 3 não, 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17, eles precisam ficar com 8 elétrons na última camada, exceto o hidrogênio, né, que vai ficar com 2 elétrons. Mas fora eles aqui, eu tenho todos eles querendo ficar com 8 elétrons na última camada para copiar os elementos do grupo 18, que são os gases nobres, certo? Então, ó, o que acontece aqui, ó? Quando eu tenho elementos do grupo 1, exceto o hidrogênio, por que exceto o hidrogênio? Porque o hidrogênio não doa elétrons, porque ele tem um único elétron, então ele não pode doar aquilo, só um que ele tem. Então, quem são os elementos do grupo 1? Li, na, casa de Rubens, coisas frenéticas. Então, todos esses daqui, ó, número de oxidação mais 1. Grupo 2, Bela, Margarida, caiu, escorregou e bateu o rabo. Então, todos eles são mais
2, porque todos eles estão no grupo 2, então eles doam 2 elétrons. Então, ó, nossa, essa coisa volta, que ódio. Vamos lá, ó. Então, voltando lá no sódio, né? Não consigo voltar o slide aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O sódio ele tem um elétron na última camada, então quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, eles doam, eles transferem, exceto o hidrogênio, tá? Porque o hidrogênio ele só compartilha, porque ele não pode doar a única coisa que ele tem. Eles doam para poder ficar com 8 elétrons. Então, ó, se o sódio doa esse elétron para alguém, essa camada aqui meio que tipo desaparece. Quem seria a última camada agora? A camada 2. Com quantos elétrons? 8. Então, energeticamente falando, quem tem 1, 2 ou 3 elétrons, exceto o hidrogênio, eles doam elétrons para poder ficar com 8. Então, o que acontece com o sódio? Ó? O sódio ele tinha 11 prótons, o número atômico não é o número de prótons que eu tenho dentro do núcleo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E 11 elétrons, porque ele era neutro. Então, ele doou um elétron. O elétron tem carga negativa. Elétron tem carga negativa. Então, ele doou uma carga negativa. Ele ficou com excesso do quê? De carga positiva. Por isso, o Na, eu posso representar ele com esse símbolo aqui, ó, Na+. O que significa ser Na+? Significa que ele perde um elétron para completar o octeto. E quem perde, lembrando que quem perde, oxida, certo? Então, quando eu tenho Mg mais 2, significa que ele vai perder 2 elétrons para fazer a ligação para completar o octeto. O cloro, ele é menos 1, significa que ele recebe um elétron para completar o octeto. Entendeu? O cloro, ele é 17. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. A última camada é a camada 3. Ela se repete? Repete. Quantos elétrons ele tem? 7. Então, lembrando que lá o sódio tinha 1 para doar. Se tem quem doa, tem quem recebe. Então, quem tem 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, ele vai receber esses elétrons que alguém está querendo doar para completar o octeto. Então, o que acontece? O cloro ele tinha 17 elétrons, tá? Eu não vou copiar todos aqui não, que eu vou ficar cansado. Então, ele tinha 17 prótons e 17 elétrons. Ele vai ganhar um elétron para completar o octeto. Então, ele ganha um elétron para poder ficar com 8. Então, ele ganha uma carga negativa. Ele fica com excesso de carga o quê? Negativa. Então, Cl menos significa que ele ganha um elétron. E quem ganha elétrons, reduz. Certo? Agora, então, vamos fazer exemplos das regras para o número de oxidação. Então, na regra 1, então, ó, a primeira regra para calcular o NOx. Então, na primeira regra, substância simples tem o NOx igual a 0. O NOx vai ser igual a 0. Então, quem são as substâncias simples? Então, qualquer átomo metálico, então, o NOx vai ser 0. Ó, alumínio, representando a substância alumínio, o NOx é 0. O gás oxigênio, o NOx é 0. O gás hidrogênio, o NOx vai ser 0. Então, sempre que eu tiver uma substância simples, o número de oxidação ele vai ser igual a 0. A regra número 2. Então, na regra número 2, eu tenho o número de oxidação para compostos
moleculares ou iônicos. Ó, compostos moleculares ou iônicos. Então, o que vai acontecer com os compostos moleculares ou iônicos? Opa, esqueci, peraí. Tem uma regra antes, tá? Então, essa daqui seria a segunda regra. Então, substância simples do NOx é igual a zero. A regra número 1 são aqueles elementos lá que são tabelados, né? Que tem o número de oxidação fixo. Carambola. Então, ó, a primeira regra, o NOx fixo, que são aqueles tabelados. Então, quem tem o NOx fixo? Grupo 1, que o NOx vai ser mais 1. Grupo 2, que o NOx vai ser mais 2. A prata, o zinco e o alumínio. Então, mais 1, mais 2 e mais 3. O oxigênio, que ele vai ser sempre menos 2, só que aí eu tenho as exceções, né? Então, quando ele estiver na água oxigenada, ele ao invés de ser menos 2, ele vai ser menos 1. Tá? Nos superóxidos, BaO4, ele vai ser menos meio. E quando ele estiver na frente do composto, né, que vai ser ou um flúor com 2 flúors, ou 2 oxigênios e 4 flúors, aqui ele vai valer mais 2 e aqui ele vai valer mais 1, o oxigênio. Então, são os tabelados. O hidrogênio, ele vai ser sempre mais 1, mas se ele estiver no final da fórmula, tipo NaH, então quando ele está no final da fórmula, ele vale menos 1. Ok? Então, essa é a regra 1. Depois, a regra 2 é a da substância simples. Então, toda vez que eu tiver uma substância simples, o número de oxidação é igual a zero. A terceira regra é quando eu tenho os compostos, tá? Compostos iônicos e moleculares. Então, terceira regra, eu tenho compostos iônicos ou moleculares. Então, um exemplo, HCl. Eu não tenho carga, eu tenho um composto molecular aqui, né? Ou porque eu tenho a ligação covalente, então tenho um composto molecular. Se eu tenho dois elementos, pela regra dos elementos tabelados lá, eu tenho que conhecer pelo menos um, porque a jogada aqui é assim, eu sei um, eu descubro o outro. Então, ó, o cloro está lá no grupo 17. Como que eu sei que ele está lá no grupo 17? Ó, ficou claro que a Brahma é inferior à Antártica. São os halogênios, grupo 17, então o número de oxidação é menos 1. Então, eu sei que ele é menos 1. A somatória desses dois aqui, ó, tem que ser igual a zero. Então, ó, menos 1. Quantas vezes o cloro aparece? Uma vez só. Então, menos 1 vezes 1, menos 1. Para dar zero, esse daqui tem que ser mais 1. Quantas vezes o hidrogênio aparece? Uma vez só. Então, ele também vai ser mais 1. Então, o número de oxidação são esses daqui, ó. Essa daqui é uma continha auxiliar que a gente faz para poder descobrir o número de oxidação. Um outro exemplo. Vamos lá, ó. H2PO4. Então, ó, se eu tenho 3 elementos, não tem carga, bom, a somatória tem que ser zero. Tenho 3 elementos, pela regra eu tenho que conhecer 2 e o terceiro eu vou acabar descobrindo. Então, ó, o hidrogênio está no começo, não é água oxigenada, mais 1. O oxigênio está no final e ele não é água oxigenada e não é um superóxido, porque não tem um metal aqui do grupo 2. E também não está misturado com flúor, então ele vai ser sempre menos 2. Quantos oxigênios eu tenho na fórmula? 4. Então, menos 2
vezes 4 átomos de oxigênio vai dar menos 8. Então, vou colocar esse menos 8 aqui. Mais 1 é o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. Então, mais 1 vezes 2, mais 2. Para dar zero, essa somatória aqui, ó, nossa, é H3PO4. Nossa, já tá ficando louca. Pera, deixa eu apagar aqui. Nossa, como é duro ficar velho, esquecer das coisas. 1 vezes 3, 3. Então, aqui, ó, mais 3. Então, ó, menos 8 com mais 3 vai ser 4, né? 4, 7, 5. Então, ó, mais 5. Mais 3 com mais 5, mais 8. Com menos 8, 0. Então, o número de oxidação do fósforo vai ser mais 5. Então, o número de oxidação, ó, são esses daqui, ó. Mais 1, mais 5 e menos 2. O de baixo é uma continha auxiliar que a gente faz e que eu posso até apagar isso daqui depois. O que conta são esses daqui, ó. Certo? Então, não tem carga, o número de oxidação, a somatória do número de oxidação tem que ser igual a 0. Bom, depois nós temos a quarta regrinha, que é para íons. Então, o íon é um elemento químico com carga. Então, ó, o potássio mais 1. Qual vai ser o número de oxidação? Vai ser o valor da carga, mais 1. Não foi isso que a gente viu lá na distribuição eletrônica? Então, ó, magnésio, se ele é mais 2, o número de oxidação dele vai ser mais 2. E é mais simples quando ele é um íon monoatômico, então quando eu só tenho um elemento só com a carguinha, porque depois eu tenho a quinta regra, que é para íons compostos, né? Então, por exemplo, ó, o SO4, ele vale menos 2. Então, a somatória tem que ser igual ao valor da carga. Então, a somatória não é mais igual a 0. A somatória é igual ao valor da carga. Aí eu faço igual. Eu tenho 2 e eu tenho um deles eu tenho que saber. O enxofre lá na tabela fala que ele é menos 2. Só que ele só vai ser menos 2 quando ele for o mais eletronegativo da fórmula, que não é esse caso. A dica, ele só vai ser o mais eletronegativo se ele vier sem o oxigênio, tá? Quando ele vem com o oxigênio, quem ganha é o oxigênio. Então, o menos 2 aqui é o oxigênio. Menos 2 vezes 4, menos 8. Para sobrar menos 2, aqui tem que ser mais 6. Então, ó, aí sobrou menos 2. Então, quando eu tenho um íon composto, a somatória tem que ser igual ao valor da carga. Certo? Eu acho que são só essas regras, né? Depois, tem lá, ó, vamos pegar um caso específico lá, da água oxigenada, que é um caso do oxigênio, né? Dos números de oxidação do oxigênio. Então, ó, eu tenho 2. Um eu tenho que ter tabelado. Mas eu tenho que lembrar, isso aqui, infelizmente, eu tenho que gravar. Água oxigenada, H2O2, o hidrogênio vale mais 1 e o oxigênio vale menos 1. Então, ó, menos 1 vezes 2, menos 2. Mais 1 vezes 2, mais 2. A somatória deu 0. Então, é uma exceção da regra, o oxigênio ele vale menos 1 quando ele está na água oxigenada. Bom, depois a gente tem o caso lá dos superóxidos, né? No superóxido ele vai valer meio, menos meio. Então, ó, 0,5 vezes 4, 4 vezes 5, 20, que vai dar 2. Então, ó, menos 2. Meio vezes 4, menos 2. Para dar 0, aqui tem que ser mais 2. Porque o bário, ele é um elemento do grupo 2. Então, Bela Margarida caiu, escorregou e bateu o rabo. É o bário, bateu. Né? Então, aqui a somatória dá 0. E quando ele for um fluoreto, né? Então, ó, F2. O F vale menos 1, que é o flúor. Menos 1 vezes 2, menos 2. Aqui, então, ele vai ter que ser mais 2. Ele apareceu no começo, ele vai ser positivo,
porque todo elemento que aparece no começo ele é positivo. Eu sempre escrevo do positivo para o negativo.